A segunda vinda de Jesus Cristo é um tema central no cristianismo. Mas por que é tão essencial que ele retorne à Terra? A resposta está na necessidade de justiça, em um mundo onde a desigualdade prevalece e onde muitas vezes os malévolos parecem triunfar. A volta de Jesus representa a promessa de um julgamento justo e definitivo. Os discípulos e o credo de Nicéia, fundamentos da fé cristã, afirmam que Jesus retornará para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Isso não se refere apenas àqueles que estarão vivos no momento de sua volta, mas também àqueles que já partiram deste mundo. Este julgamento é uma parte crucial do plano divino, marcando o encerramento de uma era de tribulações e o início de uma nova era de justiça e paz. A vida, com suas complexidades e desigualdades, muitas vezes nos apresenta situações onde a retidão e a maldade parecem não estar em equilíbrio. Há momentos em que pessoas de índole pura enfrentam adversidades, enquanto outras, com intenções malévolas, parecem prosperar. Esta aparente falta de justiça clama por correção, e é aqui que a promessa da segunda vinda de Cristo se torna vital. Ele, sendo o Rei do Cosmos, é também o Juiz Supremo, o único capaz de trazer verdadeira equidade ao mundo. A Bíblia nos adverte em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Esta passagem destaca a inevitabilidade da justiça divina. Cada ação, boa ou má, terá suas consequências, e no dia do julgamento todas as contas serão acertadas. Todos os débitos, sejam eles de gratidão ou de punição, serão saldados. Assim, a segunda vinda de Jesus não é apenas um evento esperado, mas uma necessidade para restaurar a ordem, a justiça e a paz em um mundo que anseia por redenção. Se a morte marca o fim das oportunidades e serve como divisor entre o bem e o mal, por que então os indivíduos não são imediatamente julgados ao morrer? Por que existe uma espera até que toda a humanidade esteja reunida perante o tribunal divino? Lucas capítulo 16, versículo 26, nos oferece uma visão sobre essa separação. E além de tudo, entre nós e vós, um vasto abismo foi estabelecido, de modo que os que desejam ir daqui até vós não podem, nem alguém pode cruzar de lá para cá. Esta passagem sugere uma separação definitiva entre os vivos e os mortos, e entre os justos e os injustos. A necessidade de um julgamento público é para que a justiça de Deus seja manifesta a todos. Ao longo da história, muitos questionaram a justiça divina, acusando Deus de ser parcial ou injusto. Essas acusações precisam ser refutadas, e o julgamento é a ocasião em que a justiça de Deus é revelada em sua plenitude. Como Abraão questionou em Gênesis capítulo 18, versículo 25, o juiz de toda a terra não fará justiça? Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, não confundiria os justos com os injustos. A crucificação de Cristo é um exemplo poderoso da necessidade de justiça ser vista e reconhecida. O ato mais injusto da história, onde a inocência foi punida, exige uma retificação. A última imagem que muitos tiveram de Jesus foi a de um homem condenado, humilhado em público. No entanto, a promessa é que essa imagem será corrigida e a verdadeira natureza de Cristo será revelada a todos. Da mesma forma, aqueles que escolheram seguir a Deus e viver de acordo com a verdade, muitas vezes enfrentaram perseguições e sofrimentos neste mundo. No entanto, no dia do julgamento, sua fidelidade será recompensada e reconhecida. Como mencionado em Hebreus capítulo 2, versículo 11, Jesus vê esses fiéis como membros de sua própria família. E em Mateus capítulo 25, versículo 40, ele afirma que qualquer ato de bondade feito a eles é como se fosse feito a ele mesmo. Em resumo, o dia do julgamento é uma afirmação da justiça divina, uma ocasião em que todas as ações são avaliadas e todas as contas são acertadas. É o momento em que a justiça de Deus é revelada a todos e a verdadeira natureza de cada pessoa é reconhecida. Mas por que existe essa espera pelo julgamento após a morte? Se a morte marca o fim das oportunidades e serve como divisor entre o bem e o mal, por que os indivíduos não são imediatamente julgados ao morrer? A Bíblia nos oferece algumas pistas. Lucas capítulo 16, versículo 26, menciona um abismo intransponível entre os vivos e os mortos, sugerindo uma separação definitiva entre os dois reinos. Isso pode indicar que o julgamento não é imediato, mas aguarda um momento divinamente designado. A necessidade de um julgamento público é para que a justiça de Deus seja manifesta a todos. Em várias ocasiões, Deus foi acusado de ser injusto. No entanto, o julgamento é a ocasião em que a justiça de Deus é revelada em sua plenitude. Como Abraão questionou em Gênesis, capítulo 18, versículo 25, a justiça de Deus é infalível e imparcial. A crucificação de Cristo, um evento de profunda injustiça, destaca a necessidade de retificação e justiça. A imagem de Jesus como um criminoso humilhado precisa ser corrigida, e todos devem testemunhar sua verdadeira natureza e posição como o Filho de Deus. A Bíblia também fala sobre a ressurreição dos mortos, tanto dos justos
justos quanto dos injustos. Todos, independentemente de como morreram, serão ressuscitados e julgados. Esta é uma promessa e uma advertência encontrada em várias passagens das Escrituras, incluindo Daniel capítulo 12, versículo 2, João capítulo 5, versículo 29 e Atos capítulo 24, versículo 15. O Novo Testamento, em particular o livro de Apocalipse, descreve em detalhes o julgamento final. Fala-se de tronos, livros e registros que serão abertos. O mais importante desses registros é a Escritura, que servirá como padrão para o julgamento. João capítulo 12, versículo 48 e Apocalipse capítulo 20, versículo 12, enfatizam a importância das palavras de Cristo e das ações registradas nos livros como base para o julgamento. Em resumo, o dia do julgamento é uma afirmação da justiça divina. É o momento em que cada indivíduo será avaliado de acordo com suas ações e palavras, e a justiça de Deus será manifestada em todos. A Escritura, como a palavra de Deus, será o padrão pelo qual todos serão julgados, reafirmando sua autoridade e veracidade.